Irmãos, eu quero compartilhar sobre esse tema com você, a eternidade. A eternidade. A eternidade é algo tão extraordinário, né? Então eu vou tentar ser bem rápido aqui com você. E eu vi essa frase, que eu apaixonei muito nessa frase. Não temos olhos para vê-la, né, para ver a eternidade. Não temos mente para compreendê-la, mas mesmo assim não podemos desconsiderá-la. Então é uma coisa que me impressionou, que me impactou muito, né, essa semana, é pensar na minha eternidade. Pensar que todos nós já fazemos parte de um plano que envolve a eternidade. Nós conhecemos pouco sobre a nossa eternidade. Nós não temos muitas informações sobre a nossa eternidade. As informações, elas devem ser costuradas na Bíblia, entendidas, compreendidas, juntadas. E de fato é algo muito complexo para se falar. Então hoje eu quero apenas assim mencionar algumas coisas sobre a eternidade, mas que é muito impactante. Eu gostaria de começar aqui, lembrando de um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que é João 3,16, que o João, né, diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça. Aí, o finalzinho do texto diz: mas tenha a vida eterna. Então, o maior investimento da humanidade e o maior investimento dos céus estava ligado, tinha algo a ver com a nossa eternidade. Vocês conseguem compreender isso? João 3,16 fala do Filho unigênito do Pai, que é dado por nós para morrer numa cruz, para interferir na minha eternidade e na sua eternidade. Então, a eternidade é o plano central de Deus. Um outro texto, João 6,68, Pedro diz assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Então, quando nós tocamos na Bíblia, nós estamos tocando na nossa eternidade. E ainda tem um outro texto que Jesus diz assim: ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos, por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Então, se você for fazer, escuta bem, se você for ler o Novo Testamento, principalmente, o Antigo também, mas principalmente o Novo Testamento, você vai ver que tudo está conectado com a nossa eternidade. Tudo. Tudo, a edificação da igreja, os ensinos, os dons, tudo está conectado com a minha eternidade e com a nossa eternidade. Mas nós não pensamos tanto na eternidade assim. Nós estamos assim tão seduzidos pelas coisas que vemos, pelas coisas que vivemos, que nós não vivemos a eternidade. É possível já vivermos, eu vou falar sobre isso aqui, é possível já vivermos a eternidade, mesmo estando num corpo corruptível. Então, deixa eu tocar em algumas coisas sobre a eternidade com você. A primeira delas é: por que pensar na eternidade? Por que pensar? Tem tantas pessoas jovens aqui. Quem tem menos de 20 anos? 20 anos para baixo aqui, irmãos. Menos de 20 anos. Olha o tanto de gente. Quem tem menos de 30? Não. Quer ver? Jovem mesmo, menos de 40. Menos de 40. Aí. Olha, a grande maioria. A grande maioria. Mas quem tem mais de 40, não, fique tranquilo, você ainda é jovem. Quem tem menos de 80? Aí, pronto. Foi salvo ali, o irmão. Estava querendo levantar a mão, hein? Então, irmãos, mas talvez nós somos tão jovens,
queremos conquistar tantas coisas e nós não queremos pensar na nossa eternidade. Então, a primeira resposta que eu quero te dar a essa pergunta é o fato de sermos passageiros. Então, por que pensar na eternidade? Por que pensar na eternidade? Uma resposta muito óbvia. É porque nós somos passageiros. Vai passar. O salmista diz assim: tu acabas com a vida das pessoas. Ele está dizendo de Deus. Tu acabas com a vida das pessoas. Elas não duram mais do que um sonho. Isso é o que é a sua durabilidade. Não dura mais do que um sonho. São como a erva que brota de manhã, que cresce e abre em flor, e de tarde seca e morre. Então, não dá para nós ficarmos iludidos com uma vida que a Bíblia diz que é como a erva que nasce pela manhã, cresce, dá flores e à tarde seca e morre. Então, este é o caráter da minha vida e da sua vida. Passageiros. Passageiros. Eu sei que nós estamos atribulados com um monte de coisa. Dinheiro, relacionamento, preocupado com isso, com aquilo outro. Mas, irmãos, tudo isso vai passar. E vai passar muito rápido. Quer ver? Deixa eu de novo voltar aqui na idade. Quem tem mais de 60 anos? Aqui, levanta a mão. Mais de 60. E vocês devem lembrar do dia que vocês nasceram. Não do dia mesmo, mas vocês devem lembrar da época de infância como se fosse ontem, ou não é? Não é, irmãos? Parece que foi ontem. Nossa. Hoje eu estava lavando a cabeça, eu vim para a igreja. Eu falei: ô amor, antigamente eu esfregava a mão assim, ó, no meu cabelo com shampoo, aquele cabelão grosso, muita coisa no cabelo. Hoje, quando eu molho, amor, parece um algodão, some tudo. Eu falei para a Rubens Léo hoje: some, irmão, ralinho. Era ontem que eu tinha muito cabelo. Gente, nós estamos acabando, pessoal. Nós estamos envelhecendo. Eu estou passando. O tempo está passando para mim. E vai passar para você também. Nós somos passageiros. Eclesiastes 7, um dos textos para mim mais fortes, assim, que fala desse caráter passageiro. Salomão diz assim: quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. Então, essa consciência, essa consciência com a ausência da identidade, da eternidade, Essa consciência que está muito focada no hoje, no agora, no passageiro, não consegue fazer planos para a eternidade. E a Bíblia fala então que o tolo, ele só pensa em se divertir, ele quer ter as coisas boas e as melhores. Não está errado nisso, mas só pensar nisso é tolice. Só organizar a sua vida para hoje é tolice. Você deve organizar a sua vida para viver a eternidade também. Irmãos, é tão sábio da parte de Jesus dizer assim: olha, qualquer um que perder essa vida ganha a eterna. Irmãos, você vai viver no máximo 80, 100 anos. No máximo 100 anos. É raro você ver quem vive mais de 100 anos. O que são 100 anos diante de uma eternidade? O que vale mais? O que vale mais, irmãos? Não é a eternidade? Então, onde nós temos investido mais? Outro texto de Provérbios 31, esse menos impactante, mas muito verdadeiro. Provérbios 31, 30 diz assim: a formosura é uma ilusão e a beleza acaba. Porque uma das coisas que nós mais investimos dinheiro e tempo é na nossa beleza. É ou não é? É ou não é, irmãos? Cabelo, cheiro, roupa, boa alimentação para a pele ficar bonita. E por mais que nós gastemos rios de dinheiro, e graças a Deus temos rios de dinheiro para gastar, por mais que a gente gaste muito com isso, a beleza vai acabar, porque você é passageiro. É uma verdade.
Não tem jeito. Eu fico vendo assim muitas mulheres aí na mídia, e outras mulheres que a gente conhece, e elas vão fazendo plásticas e plásticas. Daqui a pouco estão todas esticadas assim. Não tem jeito, a beleza passou, não tem jeito, você é passageiro. Outra razão, por que pensar na eternidade? Porque não apenas você é passageiro, mas tudo o que vemos é passageiro. Um texto de Pedro, da carta de Pedro, na Bíblia Viva, daqui a pouquinho eu toco nesse texto de novo, de forma completa. O Pedro narra dizendo assim, olha que tremendo: o céu entrará em colapso, com um estrondo ensurdecedor, e tudo desaparecerá num incêndio imenso. Algumas traduções falam de um calor que derreterá tudo. Neste dia, a terra e todas as suas obras serão expostas ao escrutínio do julgamento. As galáxias vão queimar e os elementos vão derreter. Isso é Novo Testamento. Essa linguagem dramática, parece ser algo do Antigo Testamento. É Pedro que está dizendo isso. Vai passar. Tudo que você conhece vai passar. Tudo que existe hoje vai passar. Você está consciente disso, irmãos? Está consciente disso? Então, o que nós sabemos da eternidade? O que nós sabemos da eternidade? Primeiro, não levaremos nada para lá. Nada daqui vai para lá. Lucas 12:20 fala de um determinado homem que juntou muita riqueza para si e tranquilizou a sua alma porque ela tinha muita provisão, muito suprimento. E aí, de repente, vem uma palavra que diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E por que ele era louco, irmãos? Porque ele estava apenas pensando na sua vida passageira, juntando para a sua vida passageira. E aí diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Então sabemos da eternidade que não levaremos nada para lá. Um texto ainda mais claro é um texto de Timóteo 6:7, que diz assim: o que foi que trouxemos para o mundo? E ele responde: nada. E o que é que vamos levar do mundo? A resposta é a mesma: nada. Nada. Então, essa palavra tem um objetivo de fazer você pensar um pouco mais na sua eternidade, de você sonhar um pouco mais com a sua eternidade, de você orar um pouco mais pela sua eternidade, de você investir um pouco mais na sua eternidade. Então, o que nós sabemos? Sabemos que não vamos levar nada para lá. Outra coisa que nós sabemos que nunca vimos algo igual. 1 Coríntios 2:9 diz: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E aqui é uma palavra que fala da nossa eternidade. Fala da minha eternidade, da sua eternidade também. Deus está preparando algo para a minha e para a sua eternidade. Algo que nossos olhos nunca contemplaram, nossos ouvidos nunca ouviram. Agora, irmãos, eu estou falando de uma eternidade com Cristo. Mas se você não se preocupa com a sua eternidade, você pode perder aquilo que o Senhor preparou para a sua eternidade. Nós estamos num tempo onde é muito fácil brincar com a nossa fé. É muito fácil viver este cristianismo de cultos, de frequentar a igreja. Só que uma coisa é você frequentar a igreja, a célula, o discipulado. Outra coisa é a sua eternidade. Se você está permitindo com que as verdades que se pregam na igreja, no discipulado, na célula, transforme você, provavelmente você vai ter uma eternidade em Cristo. Mas se isso não tem transformado a sua vida,
Deixa eu dizer para você o que vai ser da sua eternidade. Escuta, a Bíblia conta uma história que eu não coloquei ela aqui, que é desesperadora. A Bíblia fala do Lázaro e do rico. Lembra da história? Dessa parábola, não é? O Lázaro tinha morrido, é interessante, porque nessa história o pobre tem nome, o rico é quem não tem, né? Então Lázaro está lá no que a Bíblia chama de seios de Abraão, está muito bem, muito cuidado. Mas o rico, a Bíblia fala que ele estava em tormentos terríveis. E ele pede para molhar o seu dedo ali, para aliviar a sua sede, um pouquinho da sua sede. E ele diz assim, por favor, deixa eu voltar e falar para os meus parentes, para os meus amigos, e falar para eles se converterem, deixa eu voltar. Eu não quero que eles venham para o lugar que eu vim, por favor, deixa eu voltar. E aí a palavra que ele ouve é assim, não, ele tem a lei e os profetas. Não, você não pode voltar ao mundo dos vivos. Eu fico imaginando aquele desespero de alguém que resolveu ganhar a sua vida passageira, mas agora tem a eternidade de sofrimento. Meu Deus, a gente está brincando com uma eternidade, irmãos. É muito bom, deixa eu falar de coisas aqui que geralmente a gente não fala muito, mas talvez seja muito bom um gole de cerveja, talvez seja muito bom você ter uma relação sexual com uma moça, uau, como ela era linda. Talvez seja muito bom você enganar o outro ali, ganhar dinheiro em cima disso, tá ganhando, tá comprando coisas, tá prosperando. Talvez seja muito bom, o pecado é muito bom, mas escuta, a eternidade vai chegar, não é? Você pode morrer agora, ou então agora. Não morreu ninguém? Agora. Mas você pode morrer. Jesus pode voltar agora. Você crê nisso? Eu não sei se você crê, mas é uma verdade. E você está brincando com a eternidade. Aqui você tem tantas coisas, você está sendo bem sucedido e tal. Mas aí, em Lucas, você escuta a palavra que diz, louco! Eu não acredito, você viveu 30 anos, 50 anos, você viveu 80 anos. E o que você preparou para a sua eternidade? Eternidade? Não, ninguém me falou dela. Peraí. Você viveu 80 anos e só pensou nas coisas passageiras, você não preparou nada para a tua eternidade. Não! Então, eu vou dizer uma coisa. O teu destino é onde a Bíblia diz, o bicho nunca morre e o fogo nunca apaga. Não, pastor, eu sou adolescente, eu tenho 13 anos, 15 anos, eu quero muita coisa, eu quero festa, eu quero dança, eu estou iludido com isso. Escuta, gente, a eternidade vem, independente de ser adolescente, jovem, adulto, velho, você precisa pensar na sua eternidade. Eu estou preocupado com isso, porque eu vejo as pessoas vivendo um evangelho sem nenhuma preocupação com a eternidade. Então, não é só vir para a igreja, irmão, é em Cristo garantir a sua eternidade. Eu vou falar um pouquinho sobre como você deve esperar a sua eternidade. Então, nunca vimos nada igual. Para aqueles que vão morrer em Cristo, não há nada igual. Nem olho viu, irmãos. Graças a Deus, eu não sou nem de longe uma pessoa que viaja muito. Mas eu já vi coisas tão lindas, existem paisagens tão lindas, existem lugares tão lindos, que a minha vontade de ir para lá todas as minhas férias. Mas, irmãos, nada se compara àquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Nada. Outra coisa, não vai haver sofrimentos. Apocalipse diz que Ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Vai enxugar dos seus também? Não vai haver morte, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, estamos numa nova ordem, a ordem da eternidade. Também nós não teremos mais o mesmo corpo. São coisas que a gente sabe da eternidade. Filipenses diz assim, Ele transformará o nosso corpo fraco, mortal, e fará com que
fique igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Então, na eternidade, você não vai ter esse corpo, vai ser um corpo glorificado, totalmente novo. Eu quero ver quem vai me chamar de baixinho lá, né? Eu quero ver quem vai chamar de magrinho. Ninguém vai precisar fazer regime. O corpo vai ser glorioso, glorioso, transformado, né? Outra coisa também que a gente pode entender na eternidade, nós vamos nos reconhecer lá, né? Há um versículo que pode ser usado para entender isso. Paulo diz assim, em 1 Coríntios 13, 12, o que agora vemos é como uma imagem perfeita, ou seja, nós não conseguimos ver direito agora, né? Uma imagem perfeita num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Paulo está falando da nossa eternidade. Ele diz assim, agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente. Então a eternidade é um tempo de conhecimento perfeito. Então não há o porquê nós acreditarmos que na eternidade a gente vai acordar na eternidade e dizer assim, quem eu sou, de onde eu vim. Não tem jeito, não tem jeito. Então vai ter muito provavelmente, vai ter esse conhecimento. Eu vou reconhecer você. Eu vou estar lá, você vai estar também? Essa eternidade com Jesus, né? E também tem algo interessante, a gente já vai terminando aqui, como eu queria falar mais sobre isso, mas essa eternidade me parece que vai ser também compensativa. Eu procurei uma palavra para expressar isso, essa foi a mais adequada. Mateus 6, versículo 20, por exemplo, diz assim, mas acumulem para vocês tesouros. Acumular o quê? Onde? Para quem? Vamos de novo? Vamos de novo? Acumular o quê? Onde? Para quem? Para nós. Acumulem para vocês tesouros nos céus. Então me parece que nós estamos, de alguma forma, acumulando para nós mesmos tesouros no céu. Então, tudo bem, isso é uma verdade que se aplica agora. Agora, mesmo neste corpo, eu posso ajuntar tesouros nos céus e posso retirar destes tesouros nos céus ainda na minha vida natural. Vocês entendem isso? Quem me entendeu? Não, vocês não entenderam. Eu acho que vocês desviaram a mente aí. Então, por exemplo, eu posso orar, tempo de oração, tempo de leitura da palavra e tal. Isso pode ser um tesouro no céu. E na hora que eu passo por uma tribulação, não é? Eu posso sacar desse tesouro no céu. E ainda neste corpo, eu posso usar esse tesouro espiritual. Entretanto, existem outras passagens bíblicas, vou mencionar mais uma aqui, que nos faz entender que esse tesouro no céu é algo que eu ainda vou provar na minha eternidade. Então o texto diz, acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Quem entendeu isso? Esses tesouros nos céus podem ser usados ainda na terra, mas certamente poderão ser usados no céu. Compreendeu isso? Outro texto de Mateus 5, e é bem desafiador, ele diz assim, portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado grande no reino dos céus. Então, esses padrões compensativos não são todos iguais. Não são todos iguais. Não é? Existe o grande, existe o pequeno, existe quem juntou tesouro, existe quem não juntou tesouro. Então, irmãos, a eternidade, ela é compensativa por aquilo que você está juntando agora. Entende isso? Sim ou não? Né? Quantos querem juntar tesouro nos céus? Como juntar tesouro, pastor? Bem, uma das maneiras está aqui em Mateus 5. Viver
e ensinar a verdade. Essa é uma das maneiras. Irmãos, então, eu quero muito essa eternidade. Muito. E já caminhando para o final, eu quero responder mais uma pergunta. Como devemos aguardar pela eternidade? Escuta, isso aqui é muito sério. Lembra daquele texto que eu li de Pedro, que fala sobre a destruição dos firmamentos, das galáxias, dos céus? Lembram desse texto? Eu vou ler de novo, completo. Por favor, é um texto grande, não tão grande, mas me acompanhe. Olha o que está escrito para a gente responder essa pergunta. A pergunta é: como devemos aguardar pela eternidade? Quantos querem aguardar a eternidade aí? A gente tem que saber como aguardar. Como devemos aguardar? Escuta o que Pedro fala. O céu entrará em colapso. Nós já lemos, parcialmente esse texto. Com um estrondo ensurdecedor, e tudo desaparecerá num incêndio imenso. Nesse dia, a terra e todas as suas obras serão expostas ao escrutínio do julgamento. Aí, escuta, isso nós não lemos. Agora escuta. Considerando que tudo hoje está bem e amanhã poderá não estar mais. Entendeu isso? Olha aqui. Estamos falando de eternidade. Hoje pode estar tudo bem, mas amanhã a eternidade pode ter chegado. Eu sei que você entende essa linguagem que eu estou usando. Então Pedro diz, considerando que tudo hoje está bem e amanhã poderá não estar mais, percebem como é importante viver uma vida santa? Isso fala com você? Isso te traz impacto ou não? Pedro está dizendo assim, olha para o teu irmão agora. Olha para o teu irmão, diz para ele assim, olha, considerando que tudo pode estar bem hoje para você, mas que amanhã você pode estar morto. Não, eu estou sendo dramático mesmo. Mas amanhã você pode morrer. Aí Pedro diz assim, olha para o teu irmão. Pedro diz assim, percebe como é importante viver uma vida santa? Percebe, irmãos, isso? Pedro está entregando um segredo. Como que eu devo aguardar pela eternidade? Vivendo uma vida santa. Como se a eternidade fosse chegar agora ou daqui a pouco. Hoje tudo bem, amanhã de repente essa eternidade chegou para mim. Então eu tenho que viver uma vida santa. E Pedro continua dizendo, esperem, ansiosos pelo dia de Deus, todos os dias. Então eu entendo que isso aqui é um princípio. Quando eu acordo pela manhã, a primeira coisa que me vem à cabeça, dinheiro, pagar a conta. Eu tenho que cumprir compromissos. Eu olho a agenda, eu tenho isso, eu tenho que organizar isso, organizar aquilo outro. Mas irmãos, Pedro está dizendo, todos os dias, acordem como se aquele dia fosse o dia do Senhor. Acordem ansiosos pelo dia de Deus todos os dias. O certo é acordar de manhã e dizer, Senhor, será que é hoje? É hoje que o Senhor vem, Maranata, vem Senhor, vem buscar a tua igreja, aleluia. Aí Pedro continua dizendo assim, as galáxias vão queimar, os elementos vão derreter, mas nós mal o perceberemos, porque estaremos de olho em outro caminho, na expectativa do prometido novo céu e da prometida nova terra. A nossa expectativa está em outro lugar, no novo céu, na nova terra. Perceba que é assim que a gente aguarda a eternidade, em santidade, ansiosos por ela e com os olhos nela. Ele continua dizendo assim, portanto, meus amigos, isso é o que vocês devem esperar, fazendo o possível para que sejam encontrados vivendo em pureza e paz. A eternidade vai te encontrar vivendo em pureza e paz. Você está pronto para a tua eternidade? Você está pronto para a sua eternidade? E para terminar, vou pular esse último versículo. Para terminar, foi eu que tirei aqui? Não volta. Ajuda aí. Para terminar a eternidade, a palavra. Me ajuda lá. No último texto. Como começará a eternidade? A gente vai orar com isso daqui. Como começará a eternidade?
Isso. Escuta. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Vamos de novo. A cada frase você vai glorificando a Deus aí, no final dá um brado. Então, como vai começar a eternidade? Bem, você pode morrer antes disso. Mas a eternidade vai acontecer assim, ó. Pois, dada a ordem com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Tem uma eternidade para mim e para você. Tem uma eternidade. Quantos querem essa eternidade em Cristo? Vamos ficar de pé, vamos orar por essa eternidade. Vamos nos preparar para ela. Eu quero te convidar hoje, assim, para arrependimento